Os riscos de Arthur Lira ficar sem mandato e por consequência ser preso têm aumentado cada vez mais. Porque começou um movimento meio estranho do PL, o partido do Bolsonaro, que aparentemente começou a sentir aquele cheirinho de derrota de Arthur Lira no ar e tem feito uma mobilização, uma movimentação nos bastidores para lançar candidato próprio à sucessão do Arthur Lira. Por que isso? Se eles tivessem convicção total na vitória de Lira, não precisariam especular o lançamento de um candidato próprio para negociar no segundo turno. O Lira tá desesperado, porque ele sabe que vai ser traído em Maceió, precisa demonstrar perspectiva de poder e tá todo mundo percebendo a mesma coisa. O café do Arthur Lira ficou frio. Mas qual a sua opinião sobre o futuro de Arthur Lira? Vai ser preso? Vai ficar sem mandato? Vai fazer sucessor? Ele já se lascou? Se você quer que o Arthur Lira fique sem mandato, like no vídeo e se inscreva no canal. Pro Lira ficar sem mandato, pessoal, não é muito difícil. Tudo vai passar pela sucessão dele na presidência da Câmara dos Deputados, porque ele precisa manter o poder e a influência na distribuição das emendas. Isso é muito importante, porque Alagoas é o estado que recebe muitas emendas graças a justamente o Arthur Lira. E ele tem a pretensão de disputar o Senado em 2026. Todo mundo sabe disso, porque ele, Lira, sabe que se ele não demonstrar poder, ele vai cair no vale do esquecimento, igual o Rodrigo Maia. E ele precisa demonstrar força para chegar como um concorrente forte em 2026 na disputa do Senado, para não fazer uma jogada arriscada de ir para o Senado no embate contra o Renan Calheiros e contra o JHC, que é prefeito de prefeito de Maceió, em desvantagem contra os dois. Porque o Renan Calheiros, pessoal, ele tem um plano de jogar a disputa do Senado, ele, Renan, o JHC, que é o prefeito de Maceió, e o Arthur Lira. Só tem duas vagas, um dos três vai rodar. Se o Arthur Lira não conseguir forjar o sucessor, o Lira vai em 2026 em desvantagem contra o Renan Calheiros, que é senador, tem o Renanzinho, que é muito possível que será o vice do Lula em 2026, e o JHC com mandato em Alagoas, em Maceió. O Lira vai na desvantagem. Qual que vai ser a opção do Lira? Tentar disputar e ser derrotado? Ou disputar de novo a Câmara dos Deputados? É um cenário terrível para o Lira. E tudo piora, porque sem mandato, qual é a influência política que ele tem? E tem gente no Centrão, lá em 2023, cantando a bola de prisão de Arthur Lira. Tem gente cantando essa bola. Nós trouxemos aqui a informação. Uma liderança do Centrão falou que Arthur Lira está caminhando para ser o novo Eduardo Cunha. Por que o novo Eduardo Cunha? O Cunha foi preso. Poderia ter falado, Lira caminha para ser o novo Rodrigo Maia. Mas não, porque o Rodrigo Maia era muito poderoso, deixou de ser presidente da Câmara dos Deputados, nem mais parlamentar é. Poderia ter falado isso, uma comparação com o Maia, mas optou por uma comparação com Cunha. Cunha foi preso. Então eu vejo que Lira tem essa possibilidade de prisão. Inclusive, a Polícia Federal fez uns acenos aí ao Arthur Lira para ele baixar a bola naquele projeto de anistia do Bolsonaro, para dar uma baixada de bola naquele projeto de delação premiada. Tudo isso via o pessoal da Veja e o pessoal do Globo. Então o Lira deu uma abaixadinha de bola. Mas isso não muda o fato do café dele tá frio. E também não muda o fato do PL sentir o cheirinho de derrota do Arthur Lira. Claro, a Bia Kicis, tudo bem, Bia Kicis, ela é aquela trabalhada no PL, mas ela concedeu uma entrevista ao Metrópolis, ela que é líder da minoria na Câmara dos Deputados, e falou, tem gente no nosso partido que está querendo lançar candidato próprio. E eu defendo essa discussão. O PL tem 99 deputados, é uma bancada grande. E o Lira conta com esse apoio do PL. E isso é importante, porque o PL... ele está se retirando desse apoio automático do Arthur Lira, pode lançar candidato próprio para negociar um local na mesa diretora no segundo turno, sem ter esse alinhamento automático com o Arthur Lira, podendo negociar com o Antônio Brito, por exemplo. E quanto menos gente estiver no bloco do Arthur Lira, mais enfraquecido Lira estará. Isso é super fundamental. O café de Arthur Lira está frio. Ele não consegue mais demonstrar perspectiva de poder. Isso em política é essencial. Por esse motivo, no fim de semana, Lira concedeu uma entrevista exclusiva ao Globo e falou o seguinte: eu sou muito ligado aos três candidatos à minha sucessão, ao Elmar Nascimento, ao Antônio Brito e ao Marcos Pereira.
Por que ele quer fazer isso? Ele quer demonstrar que, independentemente do futuro presidente da Câmara, a escolha vai passar por ele e ele está buscando um nome de consenso com toda a Câmara. Mas ele ainda não anunciou o nome. Por que ele ainda não anunciou? Porque ele só vai selar o cavalo vencedor. E ele espera anunciar agora, em agosto, para poder dissuadir potenciais traições. Porque ele precisa sinalizar força ao JHC, que é o prefeito de Maceió, como nós falamos, porque o JHC já traiu o Arthur Lira e vai colocar o Rodrigo Cunha, que é senador da República, para ser o seu vice. E o Renan Calheiros, que é adversário do JHC, falou o seguinte: faça. Porque se a sua mãe, que é a suplente do Rodrigo Cunha, assumir a cadeira no Senado, eu vou fazer uma jogada casada com ela, vou fazer uma casadinha com ela. Então vai, trai o Lira à vontade. Eu estou liberando. Os candidatos à sucessão do Arthur Lira têm buscado, claro, o PL, o partido do Bolsonaro. Todos eles. Ah, mas o PL não tem um alinhamento com o Arthur Lira? Tem. Não tem um alinhamento com o Maia Nascimento? Até tem, só que olha só que interessante. Dentro do próprio PL, existem figuras que são sensíveis e simpáticas ao Antônio Brito. O Antônio Brito, por exemplo, segundo a Folha de São Paulo, é próximo ao Ricardo Salles. Ricardo Salles que foi ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro. Ricardo Salles que queria passar toda a boiada. Ricardo Salles que é um bolsonarista raiz, mas ele é próximo do Antônio Brito. Seria um voto no Antônio Brito, mesmo com o PL apoiando o candidato Lira. Porque o Bolsonaro deu a medalha lá dos 3 Is, do imbrochável, incomível e imorrível pro Antônio Brito. Falando o seguinte: olha, pode ser que ele não seja o nosso candidato, mas ele é um candidato que tem minha simpatia. Então pode votar, não vou me importar. Preparando o cenário de traição do Arthur Lira. E o Lira sofrerá traições, e isso é muito certo. A Veja trouxe a informação. Existe uma insatisfação grande com a forma como o Arthur Lira conduziu nos últimos 4 anos. Existem movimentos nos bastidores muito complicados para o Lira. Por isso que ele quer antecipar a nomeação ou a indicação do seu candidato, para evitar a traição que aconteceu com o nome do Baleia Rossi, quando o Rodrigo Maia demorou para indicar o Baleia que era do MDB. Mas não vai dar. Até porque, se for o Elmar Nascimento, que é do União Brasil, a bancada do União Brasil do Paraná, segundo o Ricardo Noblat, falou que não vota no Elmar. Então, se houver 2 candidatos, é o que tudo indica, teremos 2 candidatos, e esse candidato for um candidato viável, as chances do Elmar perder são grandes. São grandes, 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 grandes. E o Lira, pessoal, ele está tendo uma disputa cidade a cidade contra o Renan Calheiros em Alagoas agora na campanha municipal. Porque o futuro político do Arthur Lira, sem a Câmara dos Deputados e com a derrota do seu candidato, passa por Maceió e ele vai ser traído. Então o que está acontecendo? O Renan Calheiros tem a pretensão de fazer 80 cidades na campanha municipal. Algumas dessas cidades vão ter aliados de Lira e Renan? Podem ter, mas aí seriam 80% das cidades em Alagoas. Alagoas tem 102 municípios. A principal cidade é Maceió. Tem em número de população votante. Depois é Arapiraca, que é a maior cidade do interior de Alagoas. A Arapiraca, ela é do Luciano Barbosa, que era aliado do Renan, depois saiu, agora parece estar voltando. É um lance meio esquisito. Só que o Lira, ele vai precisar consolidar os votos do interior, assim como o Renan. Porque o Renan, ele vai precisar dos votos, principalmente do interior, para se contrapor aos votos que ele não tem em Maceió. Porque já que ele vai jogar o JHC contra o Arthur Lira e contra ele nessa disputa tripla no Senado, e em Maceió ele não tem tanta força como o JHC e como o Lira, ele vai precisar dos votos do interior. Então a campanha municipal em Alagoas vai ser fundamental para nós entendermos o futuro político do Brasil com essa costura e esse embate Lula, Renan e JHC. Porque o JHC é prefeito de Maceió, ele já sai com uma boa quantidade de votos como no Senado. Como que Lira vai contrabalancear isso se ele não vai ter poder e não vai ter mais o poder da caneta? Vai ser muito interessante nós observarmos esse resultado em Maceió, ou melhor, em Alagoas, na campanha municipal. Estou muito ansioso para ver todo esse embate, que é um embate que eu me divirto muito trazendo para vocês.